contasse um pouquinho dessa sua história aqui na UNB, que se aconteceu aqui, ou se você já tinha um pensamento antes disso, dessa primeira turma, né, que foi de Linguística Aplicada, na graduação, e eu queria que você contasse essa sua experiência na iniciação científica, por favor. Bom, foi assim, eu até então não sabia nada de linguística aplicada, nem sabia que a UNB trabalhava com linguística aplicada, eu nem sabia o que é linguística aplicada. Aí eu estava passando pelo IL, né, que é o Instituto de Letras, e tem um cartaz do Almeida Filho, falando que ia abrir turmas, já tinha encerrado a matrícula e tudo, mas que ele estava abrindo turmas para linguística aplicada, né? E aí eu vi, ele colocou a bibliografia, eu achei a bibliografia interessante, e era um horário que eu tinha disponível. Eu pensei, não sei, vou fazer para ver o que é, vou pagar para ver, né? Aí eu fui na primeira aula, ele começou a explicar o que era linguística aplicada, tentando mostrar a diferença entre linguística aplicada e linguística geral, pesquisa de base, pesquisa aplicada, assim, são coisas assim que no início você fala, entendi, a linguística aplicada é isso e a linguística teórica é aquilo. Aí você começa a se aprofundar nos temas, você vai ler, você vai se aprofundando, aí você começa a ver muito mais semelhança do que diferença, né? E aí, nossa, mas e agora? O que é linguística aplicada? O que é linguística teórica? O que é pesquisa de base? O que é pesquisa aplicada? Aí você tem que voltar tudo de novo, aí você tem que começar a ler de novo. Aí que você vai perceber, não, tem uma diferença. A linguística aplicada realmente é essa que vai buscar a teoria na realidade, depois volta, tenta encontrar uma teoria que vá de acordo com aquela prática, com aquele problema, com aquela situação, e depois você vai devolver para a prática, para a realidade. O que não é com a linguística teórica. A linguística teórica, ela fica, como se ela fosse in vitro, né? Uma pesquisa que ela é in vitro, ela fica só lá naquele laboratório. Nem sempre os dados são reais, às vezes os dados são reais, mas não é dado como é dado na linguística aplicada, né? E aí o professor, na sala de aula, começou a fazer muitas reflexões sobre linguística aplicada, até mesmo sobre a questão do nome do nosso curso de letras, né? Será que realmente teria que se chamar curso de letras? E aí eu comecei a refletir sobre isso. Mas por que realmente? Se existe o cientista político, se existe as ciências sociais, por que também não pode existir o cientista da linguagem? Né? Às vezes as pessoas perguntam o que você faz. Eu estudo letras, mas eu sou o quê? Eu sou linguista? Não, eu não tenho uma formação em linguística, numa pós-graduação em linguística, tampouco em literatura. Então o que eu sou? Eu não sou uma linguista e eu não sou uma literata. O que eu sou? Eu sou alguém que estuda letras, mas letras também é uma ciência. Eu estudo teorias e eu faço teorias, né? Eu procuro refletir essas teorias e à medida que eu posso, a todo tempo tem gente fazendo teoria acerca da linguagem, né? Então eu comecei a refletir sobre essas questões e eu cheguei à conclusão que realmente está errado. Então começa por essa divisão. A gente tem o LET, tem o TEL e tem o LIV, que eles não se comunicam, né? Assim, eu não discordo que tem que ter essa divisão, até mesmo por uma questão burocrática, uma questão conceitual. Só que o problema, a grande falha, tanto na UNB como nas diversas academias que eu tenho visto, é essa falta de comunicação entre esses departamentos. Uma grande prova é o Congresso de Linguística Aplicada, porque aqui só tem, geralmente, linguistas aplicados, né? São raras as pessoas do livro que eu vi por aqui, eu acho que eu vi uma ou duas no máximo. Do TEL, então, eu não vi absolutamente ninguém, sendo que há possibilidade de ter interface. Por que não? Eu estudar teoria literária, eu estudar literaturas através de uma visão de linguística aplicada. Sim, claro. Aí, em sala de aula, ele falou das 4 sub-áreas, né, ele chama de sub-áreas da linguística aplicada, que a primeira, que inclusive é que ele trabalha, que é ensino-aprendizagem, a segunda é lexicografia e terminologia, que você vai fazer dicionários, glossários, etc. A terceira é tradução, legendagem, né? E a quarta sub-área, que foi assim, a que eu mais gostei. Gostei muito de ensino-aprendizagem também, mas essa eu já me apaixonei por ela, que foi relações sociais mediadas pelo uso da linguagem. Que eu acho assim que ela é muito importante. Por exemplo, você tem o seu marido e nem sempre você consegue estabelecer uma comunicação com o seu marido e você não sabe por quê.
né? Você fala uma coisa, ele entende outra, ele fala uma coisa, você entende outra. Às vezes não é o que você queria dizer, mas foi o que ele entendeu, porque existe essa diferença. Cada pessoa tem o seu idioleto. E, por exemplo, o tom de voz, a forma como eu olho para você, o tom da voz com que eu falo com você, enfim, como eu estou aqui gesticulando, tudo isso, ele vai interferir no meu discurso para com você, né? E, por exemplo, vem uma consumidora e ela está com um problema e ela não consegue conversar com o seu... Ela liga, por exemplo... Isso. Tem uma consumidora que está com problema com um produto que comprou e ela liga no Procon para reclamar e ela não consegue se comunicar com a pessoa que está atendendo. Ela não vai entender ele, nem ele vai entender ela. Então, o que isso vai criar? Isso vai criar uma lacuna na comunicação dos dois, né? Então, é isso que essa quarta surgária vem a tratar, né? Mas por que isso acontece, né? Como que a gente pode estar fazendo com que isso melhore, né? Por que essa dona de casa não consegue falar no Procon, né? Então, assim, achei muito interessante, achei muito gostosa e eu fui começar a pesquisar. Só que quando eu fui começar a pesquisar, eu descobri que praticamente ninguém ainda trabalha com isso. Assim, ela é citada porque foi uma das demandas da linguística aplicada, né? Que é citada, super citada pelo Almeida Filho, pelo Moita Lopes, inclusive pela Maria Isabel Magalhães, que também aqui da UNB, ela também faz trabalhos nessa área. E assim, muito difícil porque quase não tem autor nessa área, né? E nem trabalhos. Então eu fui pesquisar na internet, não encontrei nada. O que eu encontrei basicamente foi indo pelo caminho da sociolinguística, né? Mas a sociolinguística ainda não é a linguística aplicada. Então, aí eu resolvi fazer o professor pediu um ensaio e eu resolvi fazer sobre essa área, né? Desde então ele já avisou, olha, essa área é difícil, ela não tem material, né? Vai ser mais complicado. Eu inclusive brinquei com ele, falei assim, então a minha nota tem que ser mais amena, né? Porque não tem material. Tem muito de linguística de ensino-aprendizagem, que inclusive é da área dele, ele publica muito, Moita Lopes publica muito, muitos autores publicam muito sobre essa área, né? Aí ele, não, com certeza, tem que ser mais ameno. Aí eu comecei a me dedicar, né? E uma das formas que eu encontrei para chegar a essa área foi trabalhar a questão do médico-paciente. E uma coisa que eu e ele conversando, eu e o Almeida Filho conversando, a gente chegou a essa conclusão. A falta de linguagem, a falha na linguagem na relação médico-paciente pode levar à morte desse paciente, né? Então é uma questão muito forte. Você de repente perder a vida, ou um familiar seu perder a vida, porque não há uma relação, não há uma linguagem que consiga favorecer essa relação entre médico e paciente, né? Então eu comecei a fazer o trabalho sobre isso, tentei levantar lugares que trabalham com isso, né? Universidades, mas assim, ninguém especificamente trabalha, né? Aí, inclusive, eu conversei com o Almeida Filho, mas peraí, Almeida, se eu quero fazer o meu mestrado, então eu não vou, ou eu não faço sobre relações, ou então eu tenho que procurar uma outra universidade para fazer isso, né? Aí ele mas poxa, aqui no UNB não poderia, né, ter essa área, já que já existe ensino-aprendizagem e já tem 2 ou 3 disciplinas também. de tradução e de lexicografia, já está começando a ter também, por que não essa área, né, que é tão interessante, tão instigante? Aí ele pegou e falou assim, mas é porque para cada uma dessas áreas precisa de no mínimo uns 16 doutores, e a gente não tem essa demanda aqui para o UNB. Aí ele foi explicar a questão política que existe nos departamentos, né, que é muito mais uma questão política do que cognitiva ou qualquer outra coisa. Com certeza. E aí isso foi nesse semestre, então, foi isso que me despertou assim, para a iniciação científica. Até então eu gosto muito de literatura também e das áreas afins da sociolinguística, psicolinguística, só que assim, nunca tinha me encontrado de verdade, nunca tive assim, esse desejo maior. Eu sempre tive um desejo, mas nunca foi suficiente para fazer eu correr atrás, para conseguir algum projeto, alguma coisa. Aí não, com a linguística aplicada eu falei assim, não, realmente é o que eu estou querendo, pelo menos no momento é o que eu quero.
E agora eu tô correndo atrás, estou vendo se eu consigo um projeto, alguma coisa, mas pelo menos eu já escrevo aleatoriamente, mesmo que não, sabe, mas só para não perder essa vontade e essa linha de pesquisar linguística aplicada, sobretudo nas relações sociais mediadas pelo